a gente vê hoje, né? Nessa questão dos oráculos, ô Camila, eu lembro, como eu disse pra você aqui antes de começar, o que eu entendo aqui de cultura nórdica, de magia nórdica e tudo, é tudo que eu aprendi no mundo aí dos quadrinhos, da televisão, do videogame, né? E assim, na série dos Vikings, o oráculo era um mago ali, né? Que era aquele cego lá e tal, que ele falava ali o futuro pra algumas pessoas e tal. Então, tem pessoas específicas que seguem a cultura nórdica que são oráculos vivos? Sim. O oráculo nórdico, nós temos vários nomes para isso, né? Mas os nórdicos, eles especificam muito bem o tipo de magia que a pessoa pratica com o título que a pessoa recebe. Por exemplo, e eu acredito que isso é uma similaridade até que ele tem com alguns tipos de caminhos que nós temos aqui, né? Cada cargo que você tem dentro da sua religião ou do caminho mágico leva um nome. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa que tem esse dom de vidência, de ler as coisas, você é uma spácona, uma mulher profetisa, se você for uma mulher. Se você for um homem, você é um spámadar. É uma pessoa que lê. Vicendacona é uma pessoa também que tem esse dom, né? Que profetiza, que vê coisas, né? A leitura é basicamente te olhar e... Você pode olhar e vrum, ou você pode olhar situações. Por exemplo, você pode ler voo de pássaros, você pode aprender a ler ondas do mar, você pode ler vísceras de animais, mas a partir de ler tudo isso, voo de pássaro, as ondas, são oráculos. Animal, sim, mas você lê isso pra outra pessoa? Ou você tem isso como uma profecia que vai ser feita? Pode se ver como uma profecia. Para Spácona, isso é uma profecia. Por exemplo, como os pássaros voam, a direção que eles voam, o tipo de pássaro. A água negra também, que é uma água onde se pinga um pouco de uma mistura de ervas que fica escura e você lê ali um tipo de scry. Você já viu alguma coisa assim? O mais popular e mais antigo é a leitura das chamas do fogo. Que aí até mesmo na época da perseguição que teve a Inquisição, né? Tem um livro chamado Troldom, também em norueguês, que várias mulheres foram presas por lerem o fogo. Então tem essas leituras, e tem uma leitura muito interessante também, oracular, que aí não é a pessoa que é oráculo, mas a pessoa é um oraculista, que é a leitura de pedras. Que se pegam 3 pedras, uma pedra do mar, uma pedra do cemitério, uma pedra da montanha, para poder ver a origem do mal que a pessoa tem, para saber se é alguma cobrança de ancestral, algum mal que enviaram para a pessoa ou algum caminho da vida mesmo. E aí se joga as 3 pedras uma contra a outra. Aquela que se choca é a origem do mal. E aí a volva, né, que é a volva, ou a volva, para quem não sabe, antes era a spácona, ou seja, a vidente, a profetisa que morria, e as pessoas invocavam ela depois de morta para poder profetizar, porque os nórdicos eram necromantes. Então eles invocavam o espírito da mulher morta. Inclusive tem até túmulos que tinham corrente para a volva não voltar. Depois passou a ser só a mulher viva mesmo, né? Tanto que eu tenho o título de volva da Vila Viking, porque eu sou uma vidente viva. Ah, que legal. Então, a gente passou a ter esse tipo de título depois, né, de viva. Mas essa parte da leitura, né, de você olhar a pessoa e ler a pessoa, dependia muito do que a pessoa queria saber e do que a pessoa queria perguntar. A gente tem, por exemplo, as pessoas que precisam ritualizar 2 tipos de oráculos ligados diretamente a alguém. O oráculo operativo, que é o oráculo em que a vidente ela faz o oráculo e durante a sessão de oráculo ela já muda o seu destino, ela já desfaz o que tem que desfazer ali, ela já vai no astral e trabalha. E o oráculo normal, o oráculo passivo, onde ela só te dá a situação e aí depois ela fala, olha, tem isso precisa ser feito. As oraculistas nórdicas, elas trabalhavam
muito com esse oráculo ativo, em que elas entravam ali na situação e já mudavam o caminho da pessoa. Uma pergunta que eu tenho pra vocês foi sobre a leitura do fogo. E aí pra ver se cabe em algumas outras culturas também. Existia a observação do fogo não só como leitura, mas como manifestação também de deidades ou alguma coisa do tipo? O fogo, como os outros elementos, eles não eram manifestações, ele não era considerado um deus, mas ele era considerado um gigante, né? Uma manifestação de um gigante. Não, mas eu digo assim, na observação da chama, você consegue identificar ali como se fosse alguma deidade ou algo de dentro da cultura mesmo espiritual. Existem algumas culturas, existem muitas linhas dentro do ocultismo, principalmente dentro de Goécia, até mesmo de Quimbanda, que o pessoal, quando vai fazer um ritual, algo do tipo, observa às vezes na chama e tirando foto ali, sai a aparência como se fosse de um daimon. Sim, tipo, sim, acontece. Mas normalmente a leitura do fogo, ela é uma leitura que vai além de você ver as formas, né? Porque ela é uma leitura que te leva para o transe. Então você faz o fogo salgado, existe o fogo salgado, o fogo sagrado, o fogo dos elfos, o fogo ancestral. Você faz um fogo específico para aquela leitura. E aí aquele fogo sobe, né? Você faz as invocações que precisam ser feitas. Aquele fogo sobe, você fala as palavras. E na medida que o fogo sobe, você vai falando as palavras, né? Dentro da métrica, você vai entrando em transe e você começa a ver uma história no fogo acontecendo. Então você não vê só uma forma, você vê toda uma história ali no fogo.